uma das perguntas que eu mais recebo lá no Tarot Consciência, seja nas caixinhas de perguntas, seja nas consultas oraculares, independentemente de gênero, tá? Mas em consultas mais voltadas para teores de Afrodite, teores afrodisíacos desta musa, como na Templo de Afrodite, por exemplo, Rafa, como que eu sei que essa pessoa é a pessoa certa para mim? Como que eu sei que essa pessoa que a gente vai dar certo? A gente tem alguma ligação de alma? Nós temos algum encontro kármico? E sempre que eu ouço isso, eu sempre tento levar as coisas para dois lados, né? Um lado metafórico, claro, o lado simbólico e espiritual da coisa, mas eu também tento sempre analisar, fazer analogias bobas, inclusive até meu namorado me falou que eu tenho umas analogias bobas, mas que fazem sentido, que eu comparo as coisas para dar uma descontraída. Claro que nem sempre eu vou falar isso com a pessoa, mas na minha cabeça se passa esse looping, esse filme, que é o quê? É um meme, ele é um trecho de um personagem que o Paulo Gustavo, o saudoso Paulo Gustavo, tinha, que ele interpretava um anjinho e ele recebia esse anjinho lá no céu, né? Ele recebia os questionamentos, os pedidos de orações humanos. Então, ele atendia, digamos assim, esse anjo da guarda, né? Que era o Paulo Gustavo na série, não lembro se era uma. Era um dos programas que ele tinha, né? De comédia. E aí, esse anjinho, que é ele fala assim: ah, essa pessoa é minha alma gêmea e tal. Aí ele fala assim: não existe esse negócio de alma gêmea. Você encontra a pessoa aí na Terra que te quer, encontrou a pessoa que te quer, você se encalacra com ela e acabou. Não tem esse negócio de alma gêmea, essa conversa fiada, não. E é assim que ele fala, claro, num tom de humor, né? Porque era um personagem de humor. Mas eu, particularmente falando, acredito sim nos encontros kármicos. Lembrando que o karma na cultura hindu, né? O karma na Índia, digamos assim, oriundo de lá, ele é mais voltado para ação e reação. Então, tem pessoas, sim, que elas estão ligadas karmicamente, já há mais de uma vida, porque elas têm pendências, digamos assim, né? Questões a serem resolvidas para o bem da evolução de uma e da outra, mas isso não só para relacionamentos amorosos, para relacionamentos de quaisquer natureza, né? Eu acredito sim nesse conceito de karma, de que tem relações que elas vêm para nos ensinar ou para fazer algum tipo de resgate de aprendizado, como eu já falei aqui, mas também tem aquelas relações que são relações de almas afins. E o que seria esse conceito de almas afins? E lembrando que eu não gosto, não sou fã de romantizar termos como alma gêmea, porque nas novelas, naquilo que a gente entende, a gente aprendeu, absorveu das culturas, a alma gêmea seria basicamente aquela pessoa que ela tem tudo a ver com você, que vocês vieram para viver felizes para sempre, quando na verdade a alma gêmea ela pode ser sua irmã, sua tia, sua amiga, sua prima, pode ser seu bichinho de estimação. Existem inúmeras almas afins, lembrando que nosso planeta tem mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas hoje. Então, eu não romantizo tanto isso, porque inclusive um relacionamento de almas afins, ele pode ser até mais difícil do que um relacionamento kármico, né, onde você tem ali os seus resgates para fazer com a pessoa. Porém, no relacionamento de almas gêmeas, vamos chamar assim, essas pessoas elas vêm com lições muito duras também, né? Não é porque é uma gêmea que vai ser perfeito. Então, trazendo um pouco mais ainda nesse conceito do que eu estou tentando falar aqui hoje, lembrando que as conversas aqui nos vídeos são sempre com um tom mais de bate-papo, para a gente poder descontrair, como se estivéssemos aqui numa sala entre amigos. Não é que eu não acredite que exista a pessoa certa, porque a pessoa pode ser, sei lá, a pessoa dos seus sonhos, tanto do seu tipo físico, do que você gosta, o que te atrai uma pessoa, como em questão de comportamentos e atributos de caráter, mas ainda assim a relação não dá certo, porque vai faltar alguma coisa, ou vai ter alguma coisa em excesso, etc. Não é que eu não acredite que exista a pessoa certa, mas eu acredito que existem pessoas que fazem dar certo e que você pode fazer dar certo com alguém e alguém pode fazer dar certo com você, se vocês tiverem a motivação, os objetivos em comum. Então, vou dar um exemplo aqui. Você se relacionar com uma pessoa onde ambos os dois têm, sei lá, o objetivo de morar fora do país. Então, vocês têm vontade de construir uma história, não sei, na Noruega, por exemplo. Mas vamos supor, você pode estar com uma pessoa que tem tudo a ver com você. Mas se um não quer arredar o pé da cidadezinha onde nasceu e cresceu a vida inteira, e o outro quer viajar ao mundo, pronto, isso aí já é um motivo, digamos que gigantesco, para fazer com que uma relação não dê certo, não porque aquela pessoa não é a pessoa certa, mas sim porque vocês têm objetivos diferentes. A mesma coisa também, isso que é ainda de mais importância. Uma das partes do casal sonha em ser pai, sonha em ser mãe.
e a outra parte não quer ter filho de maneira nenhuma. E esse tipo de situação tem que ser conversado logo nos primórdios, logo no que a relação está começando a acontecer, porque é um tópico extremamente importante, algo decisivo, porque filho é para toda a vida. Então, esse tipo de assunto ele tem que ser conversado. Então, se uma das partes, ainda que você se tem bem, tem muita química, tem muita conversa, tem vários objetivos em comum, mas uma das partes quer maternar, paternar e a outra não, e isso já pode ser um fator também para que a relação não dê certo. Então, assim, tem vários motivos. Eu quis trazer esse tema aqui porque lembrando que muitas pessoas elas vêm até as ferramentas espirituais, vêm até o tarô, e falo isso enquanto taróloga, mas outras amigas tarólogas também compartilham essa mesma opinião. Inclusive, se você trabalha com a espiritualidade, me deixa saber aqui nos comentários, que eu quero saber se a gente está falando aqui a mesma língua, ou se você não trabalha com a espiritualidade, se você trabalha a sua espiritualidade de alguma maneira, me deixa saber aqui nos comentários também. É o seguinte, muitas pessoas acabam vindo até as questões espirituais, digamos que mais holísticas, mais ligadas ao ocultismo, por conta de questões ligadas ao amor, né? Eu falei ligadas várias vezes, enfim, e a minha vela acabou de apagar. Então, muitas pessoas procuram, por exemplo, ferramentas como o tarô e os oráculos para consultar questões ligadas à parte afetiva amorosa. Lembrando que o tarô é uma ferramenta tão completa, é uma ferramenta tão expansiva que ela te permite te abrir ali um leque de possibilidades do seu inconsciente, de situações, de pessoas, de coisas, de universos, que se as pessoas se dessem conta disso, do poder que elas têm nas mãos, elas fariam melhor uso do tarô, inclusive fariam perguntas mais sábias, mas geralmente a porta de entrada para você consultar os oráculos é por questões ligadas ao sentimental, que é aquilo que tange tanto ao ser humano, né? Seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja alto, seja baixo, todo mundo quer estar bem nessa área, seja sozinho, porque tem pessoas que elas estão bem sozinhas, mas elas querem ficar ainda melhor sozinhas, isso existe, tá, gente? É 1, 2 no meio de 1000, mas existe. E também das pessoas que estão ali passando por uma situação difícil, de um pós-término, ou de um relacionamento que está tendo ali muitas oscilações, né, e você não sabe o que aquilo vai dar. Então, assim, as pessoas que vêm até as questões de quesito oracular, elas querem ter algum tipo de comprovação, né? Quando, na verdade, é um ditado até mesmo de vó, um ditado antigo, que vocês sabem que esse canal aqui é recheado de ditados antigos, de ditos populares, conhecimentos populares, né? De que uma andorinha só não faz verão. Então, ainda que você tenha, ou você enxergue na pessoa, na relação, na situação que você está, enfim, todo o potencial do mundo, não adianta se só uma das partes querer. E o maior erro do ser humano, e aqui eu coloco independentemente de gênero, até falei sobre isso numa caixinha de perguntas que eu respondi lá agora no Tarot Consciência. Então, a pessoa perguntou justamente como saber se a pessoa era a pessoa certa. Eu, dentro da resposta que eu dei para ela, eu também falei sobre o fato de muitas vezes a gente insistir na pessoa errada, ou na pessoa que já deu indícios de que ela não vai corresponder a gente na medida do que a gente espera. Então, é muito importante a gente se alinhar às expectativas que a gente tem, não só para a nossa vida, né? Como eu falei, de você ter objetivos de vida parecidos com o da pessoa, mas também se há disposição ali, né? Se há disposição de ambas as partes. Então, como todos os bate-papos aqui, eles não visam ter ali um certo errado, um faça assim, faça assado, né? Aqui é sempre uma reflexão filosófica. É importante a gente abrir margem dentro do nosso coração, até mesmo para poder saber perder, né? Eu até é uma conversa que eu tive com uma amiga também esses dias atrás, de que como é libertador a gente saber a hora da gente tirar o nosso time de campo, né? A hora da gente também ver que uma situação não é pra gente, ou que a gente já fez tudo que precisava, que podia ser feito, que estava no nosso alcance, e que mesmo fazendo tudo que a gente podia, o nosso último ato de amor é deixar ir, né? E se você tá com dificuldade de deixar ir uma situação, que você já sabe que deu o que tinha que dar, que você fez o que precisava ser feito, eu super recomendo que, se você tiver abertura para isso, passe por um ritual de corte de laços energéticos. Eu costumo sempre falar para o pessoal que passa por um ritual de corte de laços energéticos comigo, que esse ritual de corte de laços ele é como se fosse uma higienização espiritual. Tal qual você toma banho todo dia, espero que você tome banho todo dia, principalmente se você for brasileiro, que a gente tem esse hábito, que a gente herdou dos povos originários graças aos deuses. Então, assim como você toma banho todo dia, você escova dente todo dia, você se limpa todo dia, é importante também que a sua higiene energética
espiritual também esteja em dia. E todos os relacionamentos, não importa de quaisquer natureza que seja, mas os relacionamentos mais profundos, principalmente os relacionamentos amorosos, eles precisam de um desvínculo. Tal qual aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Eu conheço, gente, casos de pessoas próximas a mim, pessoas conhecidas, entes queridos, de que a pessoa já terminou um relacionamento, já tá casado, já tem filho, passou 10, 15 anos em cima e a pessoa fala do ex, da ex, como se tivesse visto ontem. Já tem 14 anos que não vê, que não fala, que não tem até então contato. Por quê? Porque a nível energético ainda estão emaranhados. Não fez ainda o corte, o rompimento, inclusive para que outras áreas da vida pudessem fluir da maneira mais harmoniosa e bonita, do tanto que poderia ser. Então, assim, é importante com que a gente faça, assim, os cortes de laços energéticos, os divórcios energéticos, para que a nossa vida ganhe cor. Porque, de fato, eu falo isso por experiência própria, a gente só consegue ser feliz, virar a página e dar um novo start para nossa vida quando a gente se desapega daquilo que não faz mais sentido para a gente e que só está fazendo ali com que a gente arraste um peso morto. Se esse for o seu caso, eu tenho um link aqui na descrição desse vídeo que te encaminha diretamente para o meu site. Lá tem a opção de corte de laços energéticos. Você consegue conferir os sites, depoimentos, um vídeo também explicativo. Depois você tem um botão de WhatsApp para você falar diretamente comigo. No mais é isso. Te vejo numa próxima. Um beijo e tchau, tchau.